Hoje eu tô aqui para compartilhar a minha opinião aqui, a minha percepção, minha experiência aqui com a iluminação Amaran Verge Max, tá bom? Eu vou ligar ela aqui nesse momento. Pronto. Liguei ela aqui, beleza? E aqui do lado, só para você ter uma noção, eu tenho um Socane P25, tá? Um painelzinho de LED da Socane. Ele tá desligado aqui, eu vou ligar ele em 1% aqui, tá? Só para dar uma preenchida aqui desse lado, para poder ver. Basicamente é o seguinte, aqui eu vou compartilhar um vídeo aqui com um unboxingzinho que eu fiz, para poder você ver como é que chegou o material aqui até compartilhar aqui minha experiência, tá? Beleza, aqui como ela chegou na caixa, tá? Ó como é que ela chega aqui. Eu observei que ela chegou com um plásticozinho, com durex, tá vendo? Parecendo que ele botaram um durex por cima, como se tivesse sido aberto para vistoria, alguma coisa assim. Fiquei até com receio. Como eu peguei num preço bom aqui no Brasil, da AliExpress direto no Brasil, eu fiquei imaginando que pode ter sido que o produto foi aberto e devolvido e eles venderam mais barato por conta disso. Mas quando eu abri, por dentro da caixa mesmo tava tudo realmente intacto, tudo aquele plástico que você sabe que é difícil abrir sem rasgar. Então tudo lacradinho, tudo bonitinho. Ele chega bem embalado, a caixa, embora veio nessa caixa aí, eu comprei pelo AliExpress, né? Ele veio sem muito tá machucado, né? Considerando que não veio uma caixa por cima, nada disso. Equipamento aí de muita qualidade, acabamento, tudo muito bom. Ele vem realmente muito bem embalado, eu guardo ali tudo com cuidado, porque se em algum momento eu precisar me desfazer, ou vender alguma coisa assim, eu gosto de devolver ele praticamente como eu recebi. Aí eu fui fazer a instalação do equipamento. Gravei tudo com o celular aí bem simples, né? A minha cara de felicidade. Aí foi o gridzinho, né, que eu comprei pela Amazon. Na Amazon é muito mais barato do que no AliExpress. No AliExpress estava muito caro, ainda tinha, além de ser mais caro do que na Amazon, ainda tinha a taxa por cima. Então, no AliExpress eu acho que tá saindo mais de R$ 1.000. Na Amazon você compra uma faixa de R$ 300. Acho que eu comprei por 370 e tal, mas ainda baixou de preço depois. Eu acho que hoje tá uns 300 e pouquinho. Para você ter o controle do grid, né? A instalação, ele vem com uns cliquezinhos, você encaixa ali, e dentro desse clique, na parte do encaixe, tem tipo um ímãzinho. Aí você instala aquele espiral, que ele tem um metalzinho por dentro, e ele encaixa nesse ímã. E aí depois você coloca o velcro ali, vai colando no velcro, igual a um grid normal, né? Essa parte. Eu tirei até a medida aqui, a largura dele com o grid instalado dá 4,5 cm. Sem o grid, ele dá 0,75 milímetros, salvo engano. É bem fininho mesmo. Tentei botar até uma caneta do lado para poder ver. Ele instalado aí com o grid. Eu comprei ele no AliExpress, tava numa promoção, com cupom e tal, tava naquela época que tem os cupons, né? Saiu 1.650, 1.680. Com o parcelamento ficou 1.800. Esse preço, embora não seja barato, você não consegue
esse preço, geralmente você compra por esse preço e ainda tem os impostos por cima, então vai ficar assim, impraticável, entendeu? Mais de 3 mil e poucos reais. Eu acabei comprando pela oportunidade, eu tinha um desejo, né, de ter na minha mesa aqui, sem ocupar muito espaço, aquela coisa toda, e eu também estava com a demanda de levar a iluminação que eu tinha, que eu usava aqui, para o estúdio. Antes eu tinha aqui 3 Sokane P25, que eu usava um na direita, um na esquerda, aqui do lado mesmo, e um na diagonal aqui. Na verdade, é isso aqui mesmo. Formava 3. Como ele é pequenininho, eu usava 3 para dar uma preenchida e eu poder usar ele bem fraquinho. Eu tive uma demanda de usar o computador do operador de câmera e áudio lá do meu estúdio, do podcast Amigos e Negócios, colocar uma webcam e botar 2 iluminações para iluminar o operador, para quando o operador também quiser participar em algum comentário, ter uma câmera para o operador. E aí eu levei essa iluminação para lá, então essa Amaran Verde Max veio para substituir esses 2 painéis de LED que eu levei lá para baixo, pro estúdio, certo? Só para entender aí basicamente. Então, em relação a custo é isso, o custo dele, na minha opinião, não compensa se você não comprar como eu comprei numa oferta dessa assim. Mas o que é que eu acho? A praticidade dele é excelente, né? É muito boa realmente de você ter aqui sem ocupar, sem precisar ficar. Eu já usei um softbox grande aqui e ocupava muito espaço aqui dentro. E às vezes eu queria desmontar para usar em fazer algum trabalho fora, alguma coisa. E aí aquele monta e desmonta é um pouquinho chatinho, né? Quando você tem um lugar que você trabalha muito, você quer deixar tudo pronto lá para não ter trabalho. Então, basicamente, nesse sentido, ele funciona muito bem. Aqui eu estou usando com o Grid, tá? Ele funciona no aplicativo, tem um aplicativo próprio dele também, da Amaran, mas tem um aplicativo também, o Sidus Link, que também os equipamentos da Amaran também sincronizam nele. O que é que eu percebi, pelo menos no primeiro momento que eu testei? Ele aqui, o controle, tem um controlezinho aqui, ó. Vou mexer aqui no controle desliguei ele aqui, tá vendo? Tem um botãozinho aqui, ele tá um pouco fora o botão, mas você vai rodando ele e você consegue controlar. Só que o que eu percebi? Nesse controle dele, você só consegue controlar de 1 em 1%, tá? E ele sem o grid, eu levou um tempo para o grid chegar, eu usei sem o grid durante um tempo. Sem o grid, para mim, ele tá muito perto aqui, eu não consigo nem esticar meu braço, ó, ele já tá aqui. Ele ficava muito forte em 1%, ainda ficava estourando no meu rosto. No aplicativo da Amaran, aparentemente só é de 1 em 1% também, mas no aplicativo Sidus Link, tá? Você consegue colocar ele aqui, ele tem um controle de 0,1%. Então eu consegui usar ele em 0,6%, menos de 1%. Eu só consigo fazer isso com o aplicativo Sidus Link, pelo menos na minha experiência aqui. Tá? Então já fica a dica aí para quem eventualmente vier comprar, baixe esse aplicativo que você vai ter um controle ainda mais preciso do que no Nob e do que no aplicativo da Amaran. Pronto, aqui por exemplo está em 1%, tá vendo? Eu tô com o grid, ele diminui, né, a intensidade um pouco, porque o grid dá uma filtrada. Eu estou usando ele aqui em 1.6 mais ou menos, vou botar aqui, ó, 1.6 mais ou menos seria isso aqui, tá? Com o grid. E lembrando que eu estou usando como a câmera aqui, a webcam Anker C200. Por que eu estou falando isso daqui? Porque quando você muda, ela está no modo automático, que geralmente eu deixo aqui, eu acabei vendo que funciona aqui para o dia a dia, às vezes eu faço reunião mais cedo, mais tarde, não quero ficar configurando toda hora, eu quero uma coisa mais prática. Mas eu estou com a Pico Plus aqui do lado, que se comporta mais parecido com a câmera em termos de controle, certo? Eu vou mudar para a Pico Plus aqui, só para ter uma referência. Bom, ó, você percebe com a Pico Plus, eu tô com a mesma iluminação de antes. A Pico Plus, ela tá com o ISO no manual também, tá? Mas você vê que ela tá bem mais escura, percebe? O que acontece? Aí agora, com a Pico Plus, com o ISO aqui, eu tô fazendo o controle pelo aplicativo Logitune aqui. Aqui o ISO tá um pontinho abaixo do mínimo. Assim ele vai dividindo em alguns traçozinhos, né? Um ponto
acima do mínimo. Beleza. Aqui, se eu aumentar um pouco, ó, aumentando o ISO aqui, só para ter uma noção, aumentando o ISO. Mas como a ideia é usar, como você tem uma iluminação controlada, a ideia é diminuir o ISO para ajustar na luz, né? Então, eu vou botar aqui com o ISO muito baixo e vou aumentando ele aqui. Ele já vai pegar na Pico Plus muito mais luz, ó. Aqui eu estou usando 8,4%, antes eu estava em 1,6%, tá vendo? Só para ter uma referência aqui, 11%, 9%. Bom, aqui está 9%. E aqui, que eu tenho, que estava em 1%, o Socane P25 está em 1%, eu posso dar uma aumentada nele aqui, ó, para ir aumentando um pouco esse preenchimento aqui. Agora, por exemplo, aqui eu estou em 4%, ó, 5% agora, por exemplo. Então aqui eu estou só dando um exemplo, poderia aumentar, mexer, eu não vou mexer tanto nas luzes do fundo, mas aí vai do efeito, do estilo de webcam, de câmera que a pessoa tem e de como ela quer o estilo do vídeo dela, né? Mas aqui só para ter uma referência, porque eu acho que aqui, como é a Inca C200, ela tem uma inteligência artificial ali que ela mexe mais nas cores e tal. Então só vou mudar aqui para a Inca, para você observar. Ó como ela fica bem estourado, com a mesma iluminação, tá vendo? Então a Anker ela pede menos luz. Mas também lembrando que tá tudo no automático aqui. Mas enfim, a Anker eu acho que esse automático dela é legal em algumas situações, mas em outras você quer ter um controle absurdo, não é tão legal. Voltando aqui para Pico Plus, para a gente ter esse outro referencial. Beleza? Aí a gente está aqui com a Pico Plus. O que mais que eu posso dizer? Ó, observações que eu tive. Em alguns momentos, quando eu estava... Eu vou voltar aqui para a Anker C200. E vou baixar aqui de novo para 1.6. Pronto, voltei aqui, baixei para 1.6. E vou voltar aqui. Vou baixar um pouquinho aqui de novo para 3%. Até 3% aqui tá tranquilo também. É no Socane P25 aqui. Beleza. Observações que eu tive no meu uso até agora. Eu fiz uma reunião que geralmente leva 1 hora e meia. E eu observei que... Você vê que o balanço de branco da Anker ele fica mudando às vezes também, né? Mas tá tranquilo. Vamos focar aqui na conversa sobre a iluminação. Eu percebi que eu tava usando sem o grid não tinha chegado ainda. E eu tava usando lá em 0,6%. E eu percebi que às vezes sozinho ele mudou aqui de 0,6 para 1%, como se estivesse desconectado do aplicativo, sozinho. Isso foi o que eu percebi, eu interpretei isso como defeito, que uma coisa que eu não gostei, que eu percebi aqui. Nessa reunião, aconteceu isso 2 ou 3 vezes, no intervalo de 1 hora mais ou menos, que eu reparei. Quando eu percebi, como eu estava usando essa Anker C200, que eu uso no dia a dia, quando mudou eu percebi porque estoura o rosto, entendeu? Então aquele 0,4 de diferença já era perceptível. Beleza, e isso daí foi uma coisinha chata que eu reparei. Talvez se eu tivesse com grid não percebesse tanto porque eu ia conseguir usar acima de 1%, como agora eu estou usando 1,6%. Então essa questão de estourar não ia ser tão um problema para mim. Mas, às vezes a pessoa quer usar sem grid, comprou ali e usa bem perto como eu uso aqui. E aí tem essa questão que eu não sei se foi alguma coisa, não sei se é um problema de firmware, não sei que tipo de situação é, mas é uma coisa que eu acho importante relatar aqui que aconteceu comigo. 2 ou 3 vezes no intervalo de 1 hora, ele saiu de 0,6 e foi para 1%, que é como se fosse o mais próximo ali, né? De 0,6, só que o controle dele sozinho não consegue ter esse controle tão preciso. E aí aconteceu esse fenômeno aí. Aí eu voltei, fiquei voltando aqui no aplicativo e, enfim. Com o grid eu acho que não teria tanto esse problema porque eu já consigo usar acima de 1%. Agora, por exemplo, estou em 1,6%. Tá? Se fosse para 2 aqui pode dar uma diferença, mas a diferença eu acredito que com o grid não ia ser tão grande o impacto.
o que é que eu tenho aqui de observação para essa iluminação? Gostei muito, é uma luz agradável de se trabalhar. Meu raciocínio foi, se você considerar que um painel de LED daquele da Elgato, por exemplo, às vezes custa na faixa de R$ 1.000, R$ 1.300, você conseguir comprar um desse aqui por 1.650, 1.800, considerando que ele é maior e que ele tem uma difusão melhor em tese, etc., a estrutura dele, o suporte de que conduz a luz aqui é muito bom, né? Ele é bem... É uma qualidade boa, assim, de construção e consegue botar boas alturas também. Vou puxar ele um pouquinho aqui, ó, só pra você... Não sei se dá pra ver aqui. Se ele vai entrar no frame um pouquinho, ó. Mas o painel, você tem como mexer aqui e ele fica... Ele é muito bom de trabalhar, pra você botar numa posição. Você pode botar por cima, como se fosse uma luminária vindo de cima para baixo. Você pode fazer de várias posições aqui, conforme o seu objetivo, sua necessidade, tá? Então, basicamente, o contra dele foi esse, aparentemente, bug, né? De sair do aplicativo sozinho, tá? Com o tempo eu vou observar se isso vai continuar acontecendo, mas aconteceu. Contra, aparentemente, e o preço, né? Porque o preço... De fato, você comprar ele, se não for comprar fora ou numa promoção que o preço dele seja praticamente o preço que ele é vendido lá fora, eu acho que fica meio que inviável. Para mim, o que é que eu percebo? Para mim, que sair de um painel de 3 Socane P25, eu particularmente achei que, tipo, existe sim uma diferença, principalmente a possibilidade de usar com grid, mas também não é uma diferença a ponto de dizer assim que não daria para trabalhar com o outro, do jeito que estava, entendeu? Eu estava confortável, na verdade. Estava trabalhando ali. O que mudou praticamente é que eu usava, praticamente eu substituí 2 LEDs por um desse maior. Então antes eu usava 2 porque se eu usasse um só, em alguma parte do rosto podia ficar muito sem preenchimento e eu não queria usar a luz muito forte para não incomodar os olhos. Tem um pouquinho de astigmatismo e não gosto muito, me incomoda a luz, né? Às vezes o olho fica ardendo e tal, então eu gosto da luz bem baixinha mesmo. Por isso eu priorizo sempre lentes claras e uma câmera webcam que pegue pouca luz para eu conseguir trabalhar confortável. Eu vou tirar o grid aqui agora, tá? Para mostrar como é que seria sem o grid. Lembrando que eu tô com o aplicativo aqui em 1.6% e tô aqui na Amaran Verde Max e no Socane P25 eu tô com 3% aqui, tá? Vou tirar aqui o grid. Ele é bem tranquilo, que é tipo um ímãzinho, né? Pra poder tirar. Isso que é massa, velho. Eles pensaram na parada prática mesmo. Ó, saiu aqui, ó. É um ímã, cara, que gruda isso aqui. Beleza. Bom, agora eu tô sem o grid, tá vendo? Percebeu que deu uma estourada no rosto? Aqui. Pronto. Aí eu vou baixando aqui, ó. Vou baixando ele de 0,1% até chegar em 0,6, que foi onde eu achei que ficou agradável de novo. Pronto. Aqui eu estou em 0,6. Tá vendo? Sem o grid. Aí deve ter vazado um pouco de luz para o fundo também. Mas aí é questão de estilo, né? Aí cada um é... Eu acabei comprando o grid naquela visão de ter a opção de escolher o que eu quero construir para cada trabalho, para cada objetivo, né? Mas eu acho que fica bacana aqui, 0,6%. E aí tá com o controle aqui no aplicativo, né? Vou desligar aqui, ó, no botão. Desliguei. E vou ligar. Quando eu ligo, ele mantém o 0,6%, tá? Pronto. Tanto que aqui tem um painelzinho aqui. No painelzinho ele coloca como se tivesse com 0%, porque ele não consegue ler esse 0,6, entendeu? No painel fica 0. Mas no aplicativo a gente vê aqui que está 0,6. No aplicativo sai do link, lembrando disso aí, tá bom?
Bom, eu vou botar o grid aqui de novo. E aí vamos ver se você consegue perceber. Cara, é muito legal isso aqui. É muito legal esse negócio desse imã. Todo mundo tá fazendo, colocando tudo com imã hoje em dia, né? Para facilitar a vida do cidadão. Pronto, botei aqui com um imãzinho. Então, assim, você paga pela praticidade também, né? A questão foi uma coisa pensada para quem usa dessa forma mesmo ali. A pessoa quer tudo fácil de mexer e tal. Agora, aí você vê que tá. Agora eu já vou aumentar aqui. Tá em 0,6. Vou aumentar aqui a luz para 1,6, como estava antes. Pronto, aumentei um pouquinho para 1,6 para compensar essa questão do grid. Não sei se no fundo deu para notar alguma diferença, mas como eu falei, a Enki ela tem essa inteligência artificial que mexe nas cores. Não necessariamente você aí na sua casa com a webcam que você tem vai ter esse mesmo efeito, entendeu? Por causa dessa inteligênciazinha artificial. Mas é assim que tá, só para poder ter uma referência. Então, basicamente é isso. E agora você pode colocar suas perguntas aí nos comentários. Quem sabe eu não posso compartilhar. E se você tem aí, compartilha também sua experiência. Beleza? Valeu, grande abraço e até mais.